brilhantes! Estou eu aqui para apresentar essa minha amiga para vocês. Eu acho que ela nunca esteve aqui. Eu acho não, tenho certeza que ela nunca esteve aqui na live. Aí, Fran! Oi, agora sim! O vídeo Agora estava chegou. travando. Chegou! Maravilhosa! Tá me Ai, ouvindo bem? eu tô te ouvindo. Você me ouve bem? Tá. Às vezes o vídeo tá dando umas travadinhas. Então O não meu? sei se é o teu. Ai, meu Deus do céu! Como é que trava esse negócio? Tem que ver com o pessoal que está nos assistindo, se estão ouvindo bem, se a Tá imagem tá bom. boa. Então, brilhantes, por favor, avisem aí se vocês estão nos vendo. Eu escolhi essa luz brilhante para chegar daqui de cima do alto. A Franciele toda no dourado. Ah, A gente é muito maravilhosa, é muito brilhante, é muito linda. A gente quer todo mundo brilhando nessa temporada de quarentena. Fran, tem que. que bom. Primeiro quero agradecer. Ah, o meu tá Imagina. travando, Ju. Meu Deus, será que eu mudo de cenário? Tu tá usando Fala, Fran. a tua internet, ela tá no 3G ou tu tá no. Não, eu tô no meu Wi-Fi que eu tenho usado todos os dias, mas eu posso ficar mais perto do meu modem, se isso ajudar a Pode ser. galera, né? Então deixa eu caminhar aqui pela minha casa. Agora eu tô do lado do meu modem, hein, gente? Então, por favor, me avisem aí se tá tudo ok para você. Agora a luz ficou aqui, ó, muito no centro. Tá tudo certo. Eu não consigo escapar, o brilho não sai de mim, gente. Então, ó, Tá bora. vendo? Espero que dê É a tudo Cris certo. brilhante, então não tem como fugir. Não tem como, não tem. Passei por uma sessão de terapia agora à tarde e isso ficou mais forte ainda. Então, por favor, isso faz parte da minha essência. Então, eu quero Ó, mais é compartilhar ela com todos vocês. E não podia ser um sabadão de live, de quarentena. Mandei um convite no meio da tarde para a Fran, vamos bater esse papo. E a Fran, claro, vamos! Então vamos, vamos! vamos, né? E Com aí, certeza. deixa eu te contar um pouquinho, porque essa semana, né? E depois eu quero ouvir de você também, né? Que você, há poucos dias atrás, algumas semanas atrás, você estava na Europa, você estava lá num curso, nas suas especializações e tudo mais, e várias coisas tiveram que mudar para você voltar, né? Então você sentiu lá de perto um pouquinho mais do que estava começando a acontecer aqui no Brasil, né? Sim. Mas e essa semana eu também, semana passada eu tive no Rio 6 dias. Eu cheguei no Rio bem no dia que estava começando a ficar mais quente esse momento que a gente está vivendo agora, né? E aí quando eu cheguei na segunda, eu tenho que compartilhar todos os dias isso. Quando eu cheguei na segunda, eu já cheguei com a recomendação de não sair de casa. E Sim. aí tô aqui direto em casa. Eu imagino que você está em casa há mais tempo do que eu, né? E aí eu comecei a perceber que como que eu posso ajudar mais as pessoas, né? E aí eu comecei a perceber que parte do meu sonho, né? Já compartilhei isso várias vezes com você. Parte do meu sonho é poder ajudar as pessoas de qualquer lugar e em qualquer lugar do mundo. E que Sim. oportunidade incrível a gente está tendo agora de poder fazer isso nas redes sociais. E aí eu me encorajei a fazer live todo dia. E aí, bora chamar os amigos para compartilhar desse momento também, né? E eu, assim, não sei você, eu estou aí conectada com essas coisas, do que está acontecendo, das recomendações, do que a gente precisa cuidar. Eu cuidando de mim, eu já cuido do planeta Sim. também. Mas eu também tenho entendido que parte da minha missão é levar esperança, é levar positividade, é levar alegria e a gente se conectar com essas energias para a gente também elevar a vibração do planeta, né? E Sim. aí a sua vinda para cá nessa live no sábado é para trazer um pouco dessa sua especialidade também, né? Para quem não conhece a Fran aí é uma especialista, eu falo que ela é a doutora já, né? Aqui uma das pioneiras no Brasil nesse recurso tão lindo que é a psicogenealogia.
depois eu quero que a Fran fale um pouquinho mais disso. Quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, é tipo constelação familiar, mas é mais profundo que isso e tem mais coisa do que isso ainda, porque vem trabalhar coisas dentro da gente, no nosso sistema familiar e reconectar muitas coisas, né? E como que isso pode nos ajudar. E aí eu queria ouvir de você, né? E o convite que eu fiz, né, para você é como é que a gente pode fazer a psicogenealogia elevar a vibração e o brilho das pessoas nesse tempo, né? Então, fala aí, Fran. Bom, vamos lá, né, Cris? Quero primeiro agradecer o teu convite. Ele veio aí no meio da tarde, mas como Anne é a mãe da psicogenealogia, foi ela que criou essa ciência, e ela sempre dizia que esses eventos casuais são, ela chamava de serendipity, que são encontros cheios de sentido e que trazem aí uma energia, uma magia toda especial. Então, esse encontro hoje, esse sábado, a gente poder estar partilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos, um pouquinho da nossa energia, compartilhar isso com mais pessoas, utilizar a ferramenta aí do Instagram, das redes sociais, para realmente transmitir algo de positivo, né? Nós temos uma ferramenta e o que fazer com essa ferramenta é nossa responsabilidade. E diante de tudo isso que está acontecendo, quanto mais pessoas tiverem à sua disposição a percepção de usar as redes sociais para transmitir paz e equilíbrio, aí sim a gente vai estar de encontro ao sentido e ao propósito do que essas ferramentas trazem ao nosso favor, né? Então, pessoas como você, disporem o seu tempo, a sua energia, de estar transmitindo, levando paz para as pessoas, para estar levando uma mensagem que faça sentido, é isso que eu tenho certeza que mais pessoas deveriam se inspirar, né? Utilizar as redes sociais justamente para isso, para levar o bem, para espalhar coisas boas. Porque medo a gente já está aí saturado, né? Principalmente quando a gente vai vivenciar algo desconhecido, né? O novo sempre assusta. Então ele por si só já causa um desequilíbrio interior muito forte. Então, trazer mensagens, trazer palavras que vão estimular uma paz interior, um equilíbrio, uma tranquilidade, é o que de fato é a nossa missão nesse momento. Então, né, parabéns pela tua atitude. Eu também, de alguma forma, tentei contribuir com algumas ferramentas que eu utilizo, que são as técnicas de relaxamento. Então, eu criei um grupo no Telegram e estou diariamente transmitindo essas técnicas para que as pessoas possam utilizar aí 10, 15 minutinhos do seu dia para trazer um equilíbrio mental, uma paz interior, que a gente sabe que nesse momento a nossa saúde está intimamente conectada com a nossa saúde mental e o bem-estar, né? Então, quanto mais nós preservarmos o equilíbrio emocional e mental, mais a gente vai poder passar essa fase com mais tranquilidade, né? Bom, então agora vamos falar aí da psicogenealogia, né, Cris? Sim. Não, até queria, né, falar que, assim, achei super bacana. Depois eu faço o convite, né, das pessoas seguirem aqui o Instagram, entrarem no canal do Telegram, que eu achei muito... Ontem, quando eu recebi o convite, eu falei, Fran, Telegram, o que é? E aí, quando eu entrei lá, eu falei, caramba, olha que legal, né? Mais uma iniciativa de você estar trazendo isso. E eu já vi algumas amigas minhas já deitadas na rede, lá falando, ó, fazendo o relaxamento da Fran. Eu falei, que legal, né, gente? Porque eu acho que é isso mesmo. A gente, parte das pessoas, a boa parte das pessoas estão em vários grupos, né, de WhatsApp. E mesmo que você se blinde das notícias, todas as que chegam, mesmo que você não ligue a TV, mesmo que você... ela está chegando até você. Então, a gente também pode escolher a notícia que a gente quer seguir. Ó, a Ju está aqui, ó, a Ju que estava lá relaxando na rede. E a gente pode escolher a notícia que a gente quer ouvir. E a gente também tem a escolha de não ficar vibrando nesse medo, né? Então, a gente pode escolher fazer a técnica de relaxamento da Fran, a gente pode escolher acessar um outro canal de, sei lá, de várias coisas aqui no Instagram, no YouTube. A gente pode escolher se conectar com essa energia mais elevada, né?
Porque a energia do medo é aquela que uma grande maioria já vive no seu cotidiano, né? Será que todos os dias a gente já não está, parte das pessoas já não estavam vivendo no medo, né, do desemprego, no medo de faltar comida, no medo da escassez de forma geral? Ele já está muito presente no nosso dia a dia. Então, no momento agora que acontece tudo isso numa potência ainda maior, esse recurso do medo ele já está potente, então ele fica mais potencializado. E como que a gente cuida desse lado mais positivo, desse lado do tá bom, isso é uma oportunidade da gente acessar outros recursos. E a gente negar esses outros recursos também faz mal, como você falou, assim, né, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, né? E aí tem tantos profissionais, tem tantas pessoas querendo fazer o bem, então por que não se conectar com essas pessoas, né? E aí achei super interessante a sua disposição, a sua disponibilidade de estar entregando o seu melhor, porque assim, a Fran só entrega o melhor dela, né? Então, às vezes eu falo para ela assim, gente, a gente pensou numa apresentação simples, ela já vem com um frufruzinho, com um brinde, com não sei o quê. Então, assim, é muito amor envolvido, né? É muito significado, é muito propósito. E quando a gente descobre mesmo a nossa missão, a gente se joga, a gente quer entregar tudo que a gente pode, né? Porque eu e você já vivemos essas coisas na pele. Aquilo que a gente está falando aqui já passou pela gente, né? Já passou pelas nossas feridas, já passou pelas nossas alegrias, já foi momento de cura, né? E aí a gente chega nesse momento agora, né? De compartilhar mais coisas. E hoje ainda eu estava falando com uma outra pessoa de que talvez eu e você encontramos essas ferramentas um pouco antes para nos preparar para esse momento de agora, para ajudar aquelas pessoas que não acessaram isso, né? Eu, há 2, 3 anos atrás, nunca tinha ouvido falar em psicogenealogia. Eu ouvi falar sobre isso quando você descobriu isso na sua história. E você trouxe para a sua história, e você fez muitos movimentos. E aí eu ia caminhando junto com você até eu viver essa experiência no ano passado, que foi transformadora, foi libertadora, né? E, então, acho que dá para a gente falar um pouquinho mais sobre a psicogenealogia e sobre esse movimento que você está fazendo agora aí também. Sim. E a psicogenealogia, Cris, ela te mostra, ela te leva a mergulhar no teu autoconhecimento, mas de uma maneira realmente muito profunda, né? Que é você encontrar a sua história. A história que antecede a sua concepção. Que quando a gente a gente acha que quando vem ao mundo, a gente começa a construir uma história a partir da nossa concepção. E, na verdade, a nossa história já está sendo construída antes disso, com todas as pessoas que nos antecederam, com os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, e toda essa história está conectada e reverbera em todos os membros do sistema familiar. E falando em sistema, se nós formos vivenciar, perceber a história que a gente está vivenciando hoje, né? Ou seja, que a minha escolha, que a minha atitude reverbera no todo, assim é o meu sistema familiar. Todas as escolhas que os meus antepassados fizeram está hoje reverberando na minha história também. Então, é minha responsabilidade, me coloca numa situação de tomada de consciência de que toda escolha que eu faço, ela reverbera por muito tempo. Então, olhar a psicogenealogia é justamente entrar em contato com essa história que me antecede, com essas escolhas que foram feitas, em situações que foram vivenciadas, que naquele momento era a melhor escolha ou era a única alternativa possível, e que dessa escolha acabou reverberando e programando uma solução de adaptação. Aí tu vai me dizer assim, como assim uma solução de adaptação? Nossos antepassados vivenciaram muitos desafios, inúmeros, assim, diferentes do que a gente está vivenciando hoje, mas de uma carga emocional equivalente aos estresses que a gente vivencia hoje também.
E a partir do momento que você vivencia uma situação, um estresse, você tem uma resposta de adaptação a esse estresse. E é essa resposta que é transmitida de maneira transgeracional, ou seja, que vai reverberando de geração em geração. Então, quando alguém me fala que recebe pesos dos nossos antepassados, né? Que a gente carrega pesos, que a gente carrega traumas dos nossos antepassados, a gente precisa começar a ressignificar o nosso olhar para a nossa história, para esse olhar que nos antecede, porque nós não recebemos pesos, nós recebemos uma resposta de adaptação a um momento vivenciado que hoje já não faz mais sentido. Por quê? Porque dentro da minha resposta diante de uma situação, eu tenho uma programação de reação. Então, por exemplo, se eu vivencio uma situação de perda de emprego, por exemplo, ou um conflito financeiro, ou um conflito amoroso, eu tenho dentro de mim, dentro de cada célula do meu corpo, uma resposta de adaptação a essa situação, a esse contexto vivenciado. Então, eu vou vivenciar dessa forma. Só que se eu tiver em plena consciência, se eu tiver em presença de vida, se eu olhar para a minha história de uma maneira com amor, eu vou poder vivenciar essa nova história com uma possibilidade de escolher diferente de como reagir, né? Então, por isso, o meu estado de plena consciência e de presença, e principalmente de encontrar na minha história essa solução de adaptação que hoje eu posso agir diferente. Então, a psicogenealogia, ela traz para a gente essa oportunidade da gente olhar para a nossa história, saber o que de fato, como os nossos antepassados vivenciaram determinadas situações e como hoje o nosso inconsciente vai reagir, que é a partir dessa história, né? Então, é isso que traz ainda mais clareza e, principalmente, traz ainda mais liberdade de escolha. Porque se eu não tiver acesso a essas informações, a essa história que me antecede, eu estou reagindo no ritmo automático. É o meu inconsciente que está escolhendo por mim. Então eu só estou reagindo conforme uma programação inconsciente. E aí eu não tenho estado de presença, eu não tenho consciência, e aí o conflito, aquela programação continua acontecendo da mesma forma. E aí vai repetindo de geração em geração. Enquanto eu não parar e olhar para essa história vai continuar reverberando na minha vida, na vida dos meus filhos, netos e assim sucessivamente. Então, olha só, eu consigo entender aí quando você fala que é uma resposta de adaptação, mas deixa eu ver se a galera aqui entende também, né? Quando você traz isso, por exemplo, nesse exemplo que você falou, quando eu perco o emprego e tal. Dentro do meu inconsciente tem um registro, né? Você me ajuda aí na palavra, se é isso mesmo, tem um registro no meu inconsciente de como que eu respondo a essa perda de emprego, mas que está conectada de como que os meus ancestrais responderam a algo parecido com isso. Se lá o meu avô, meu bisavô passou por uma situação parecida com essa, perda de emprego ou algo semelhante, ele teve que se adaptar a esse novo momento, né? Ou às vezes pode ter se desesperado, pode ter, sei lá, ficado com raiva, enfim, pode ter acessado vários sentimentos e ter tomado decisões que naquele momento, imagina, né? Bisavô lá atrás, assim, 100 anos, 200 anos lá atrás, algumas vezes, né? Para aquele contexto, naquele momento, ele fez uma escolha, mas que nessa abordagem transgeracional, os meus pais, até chegar a mim, tem um registro de como que eu ajo inconsciente, porque lá os meus ancestrais acessaram isso, né? E hoje, se eu tomar consciência disso, se eu olhar para mim, se eu olhar para essa minha história, eu posso entender esse contexto lá atrás e ressignificar, que é o que você fala, né? Ressignificar o meu caminho. É isso quando você fala de adaptação, então eu posso agora, compreendendo tudo isso, fazer novas escolhas mais conscientes, assim? Exatamente. Os nossos, cada família tem um seu drama, né? Se nós olharmos para a nossa história, nós vamos vivenciar, vamos perceber que a nossa família teve várias situações significativas, vários eventos importantes.
E esses sim. eventos tiveram uma consequência que vai reverberando de geração em geração. Então, por exemplo, a psicogenealogia, quando ela olha para a história transgeracional, ela vai identificar qual é o drama dessa Uhum, família que reverberou. Que cada sim. família vai ter um efeito diferente, né? Por Uhum, exemplo, a morte de uma pessoa, uma queda financeira, não é cada pessoa vai vivenciar isso da sim. mesma maneira. Cada família vai ter o seu efeito diante dessa situação, vai ter uma Uhum, resposta de adaptação a essa situação. E essa sim. resposta que vai ser transmitida. Então, se Uhum, hoje eu vivenciar um mesmo contexto, eu vou ter a uhum, mesma resposta de adaptação que sim. talvez para mim hoje não seja a melhor solução. Uhum, Então eu posso, de uma maneira consciente, olhando para trás com honra e com gratidão, eu posso uhum, escolher fazer algo diferente. O que na sim. maioria das vezes acontece é as pessoas olharem para trás e quererem fazer tudo diferente. Ah, meu pai fez Uhum, assim, ele perdeu dinheiro, então né, faliu, não soube administrar uma empresa, por exemplo, e aham, agora eu vou fazer tudo diferente, porque já que ele não fez, eu vou fazer tudo diferente do que ele fez. E sim. esse movimento porque é um movimento muito interior, né? É um movimento Sim. muito de respeito, gratidão e interno mesmo, né? De você olhar Uhum, para a tua história e você respeitar que aquela situação, que aquela escolha que os teus pais, os teus avós vivenciaram foi a única alternativa que eles puderam sim. ter. E que você Uhum, está tendo a possibilidade de fazer uhum, diferente, mas honrando a uhum, história que te antecede. E essa sim. mudança de percepção é totalmente diferente de um movimento de eu vou fazer tudo diferente dos meus pais, porque acaba Sim. vivenciando uma desordem, um desequilíbrio de que eu sou maior que os meus pais, né? Então eu Sim. posso Sim. ser diferente. Então tem Uhum, ainda um movimento inconsciente de arrogância, né? sim. E isso acaba tendo um efeito muito negativo. Então, aquele movimento que você acha de fazer diferente da história que te antecede vai resolver o teu conflito, não Uhum, vai, ele vai piorar. Porque você sim. continua num movimento que a gente chama que é uma lealdade inconsciente ao sistema, né? Aham, Então, você sim. continua reverberando essa mesma história, mesmo achando que está Uhum, fazendo tudo diferente. sim. Então, é a tua postura realmente que vai Uhum, modificar você resolver uma situação ou não na tua vida, sim, sim. né? Uhum. Não, até porque, né, se, por exemplo, né, hoje a gente está aqui, né, 2020, passando por esse momento aí, né, que tem várias vertentes, é um momento de grande transição, né, no Sim. planeta, da gente de olhar para dentro da gente, ver o impacto que eu tenho, que qualquer movimento que eu faço na minha vida impacta diretamente na vida do outro. Então, eu ficar isolada em casa é o melhor que eu posso fazer para a minha saúde e para a saúde do outro. Então, a gente pode até fazer um paralelo de que se eu agora, no meu auge dos meus 41 anos, no ano de 2020, for querer olhar para o meu passado julgando, porque agora é uma outra época, né? Eu julgar o Sim. meu pai, eu julgar a minha mãe, eu olhar para eles com esse olhar aí de arrogância, de soberba e vou fazer diferente, e isso é uma das coisas que você fala também, eu posso estar danificando a minha descendência. Não sei se danificando é a palavra, mas eu posso estar mexendo, né, com algumas coisas que vão impactar os meus descendentes. A minha escolha de agora vai impactar quem vier depois de mim, né? As minhas Sim. sobrinhas que já estão aí, né? Eu fiz a conta esses dias, falei, eu tenho 12 sobrinhos. Então, todos eles, né, vão ser impactados também com as minhas escolhas, né? Então, todos os que vierem depois de mim. Então, se eu permanecer nessa arrogância de que eu achar que agora que eu já tenho 14 anos de autoconhecimento, eu já fiz um monte de curso, já fiz um monte de terapia, e aí eu olho para os meus pais julgando eles, que eles poderiam ter feito isso e aquilo, eu posso estar impactando negativamente daqui para frente também. E já no presente, né? E já no presente, né? Eu não digo assim danificando, né? Foi bem forte essa Mas palavra, tudo bom. Desculpa aí, universo, foi forte, tá bom.
Mas todas, Cris, todas as escolhas que eu faço hoje reverberam significativamente na minha descendência. E aí eu preciso estar em plena consciência e presença de vida, de saber que tudo que eu for escolher hoje pode tornar o destino dos meus descendentes mais leve ou mais pesado. Isso, Aí essa é a sim, frase que eu adoro quando você fala essa frase, adoro. eu tenho sim. Então, se eu olhar para frente e ver o sofrimento dos meus netos, por exemplo, eu preciso estar em plena consciência de que foi uma escolha. Então, por isso que eu preciso olhar para a minha história e ter a Sim, consciência de que tudo que eu escolher hoje vai reverberar de alguma forma na minha descendência. sim, Então, hoje, o que eu quero daqui para frente? É mais sim, leveza ou é mais peso? E aí sim, sim. cada escolha que eu faço, eu acho que ela tem um peso diferente. Ela tem uma Sim, responsabilidade diferente, né? sim. Então, o estudo da psicogenealogia, ela traz essa oportunidade para que a gente esteja em plena presença de vida, para a gente Sim. poder ressignificar a nossa história, porque quando a gente faz um processo interior na nossa Uhum. vida, ele Aham. não está fazendo um efeito só na gente, né? Sim. Quando eu escolho me curar, quando eu escolho olhar para minha sombra, quando eu escolho Uhum. olhar para aquilo que me incomoda, para os meus conflitos, eu não estou fazendo um processo só para mim. Eu estou fazendo um Uhum. processo para todo o meu sistema familiar. Sim. Inclusive, a gente diz que quando eu sano algo em mim, eu estou Uhum. sanando, na verdade, em 7 gerações. Em Uau. 3 para cima, a mim, e 3 para baixo. Né? Sim. Então, olha o efeito de nós olharmos para a nossa história com amor, de nós Uhum. ressignificarmos algumas coisas, porque isso vai reverberar em toda a nossa família, né? Sim. Então, hoje, quando eu fui buscar esse autoconhecimento, foi no primeiro movimento, né, Cris, você sabe, foi Uhum. por uma dor familiar, né, que eu Sim. queria entender aquilo, né? Uhum. Dentro da minha família existe uma situação de alcoolismo, Uhum. então, e a gente sabe que quando existe isso na nossa família, acaba adoecendo Sim. todo mundo, né? E eu Uhum. queria entender o sentido disso, né? Eu queria, não, talvez, porque a cura, ela às vezes é muito além, né? De uma pessoa que em Sim. determinada idade já não consegue mais. O vício realmente é uma coisa que Sim. ele deixa marcas muito profundas, né? Mas Uhum. olhar para essa história, para essa dor de uma maneira diferente, foi isso que eu fui buscar. Tentar Sim. vivenciar isso de uma maneira que eu entendesse o sentido daquela situação e não com Uhum. julgamento, não com raiva, e sim Uhum. olhar diferente para aquilo, né? Porque a Uhum. gente não tem domínio das coisas que nos acontecem, mas a Sim. gente tem domínio da nossa reação, de como reagir ao que Uhum. nos acontece. É essa a nossa Sim. responsabilidade. E quando eu fui Aham. buscar um entendimento maior, eu fui mergulhar num autoconhecimento em coisas que eu jamais imaginei. Então, Uhum. quando eu fui buscar uma informação de algo, né, o sentido de algo, eu fui buscar a minha história e simplesmente Sim. todo o meu universo mudou, modificou o meu olhar para tudo que me acontece. Então, Sim. hoje eu vejo sentido em cada situação. Hoje eu Uhum. vejo sentido em cada dor, né? Eu gosto Uhum. muito do Viktor Frankl, né? Que ele é o pai Uhum. da logosofia e ele tem aquele livro Em Busca de um Sentido. Ele foi um Sim. sobrevivente do Holocausto e ele Uhum. diz que a gente tem que encontrar sentido até no sofrimento, né? Sim. Porque o sentido de cada coisa ele precisa ser encontrado, né? Então Uhum. é a gente que tem que encontrar o sentido de cada coisa que nos acontece. Sim. Então, por isso que hoje, o que eu vejo? Que cada coisa que acontece é uma oportunidade de eu sanar algo na minha história. Sim. Uhum. Então, o meu movimento de tudo é diferente. Por isso que Sim. quando eu falo de ressignificar o caminho, é Uhum. justamente isso, é dar um novo sentido para as coisas, porque a gente não tem Sim. domínio do que nos acontece, mas a gente Uhum. tem o domínio e o poder de escolha de reagir diferente e dar um sentido para isso. E Sim. aproveitar cada oportunidade, cada dor para Uhum. transformar algo na gente.
porque é isso que vai ser transmitido para a nossa descendência. É o meu olhar diante das coisas, é a minha resposta de adaptação diante das coisas. Então, se eu vivenciar uma dor, por exemplo, né, a questão do alcoolismo dentro da minha família, se eu continuar vivenciando com raiva ou achar que aquela pessoa está naquela situação porque ela quer, que é muitas vezes isso que a gente pensa, né? A pessoa não sai porque ela não quer, ela bebe porque ela quer. E às vezes não é bem assim, né? Hoje eu já sei, dentro do olhar da psicogenealogia, que os vícios têm um sentido e tem e é puro amor, eles estão a serviço do sistema. Então, quando você olha isso, teu olhar muda. Então, hoje eu tenho certeza que as minhas filhas, né, os meus netos, eles vão ter uma resposta de adaptação diferente quando eles vivenciarem uma situação de dor. Porque eu não tenho domínio do que vai acontecer com eles, né? Mas hoje eu posso escolher ter uma resposta diferente para que eles possam se espelhar nessa história, né? De uma resposta diferente. Então é isso, é encontrar o sentido de cada coisa que nos acontece e é nossa responsabilidade, né? De estar em presença de vida e não vivendo a vida de uma maneira hipnótica, né? Sobrevivendo, deixando a vida assim levar, né? Sem presença. Não, eu acho que a vida o dom da vida é algo, é uma bênção tão grande de Deus. É tão precioso, né? É tão precioso que você não estar em presença de vida é muito triste, né? Deixar cada momento em vão, né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade cada vez maior de nós estarmos em presença e entendendo o sentido de cada coisa que nos acontece, né? Sim. Não, e também, né, queria trazer que quando a gente fala assim, que a gente vai se descobrindo, a gente vai, né, ressignificando essas nossas relações e tal, né? Mesmo a gente fazendo as escolhas agora e isso ter impacto no nosso futuro, não é para ter culpa também, né? Porque a gente está tentando aqui também, aprendendo, fazendo curso, né? Se relacionando com as pessoas, mas para a gente também tentar encontrar o melhor que a gente pode fazer nesse momento de agora, né? Para criar mais um registro, né? De que a gente tentou de outras formas, para além dessas que a nossa ancestralidade aí encontrou no tempo que eles tinham que fazer, né? E assim a gente vai, eu acho também que é muito bonito, que é assim que a gente vai encontrando o nosso lugar, né? Que é quando você fala aí, né, que quando você foi buscar, né, entender melhor isso, talvez na sua cabeça era um lugar de salvar, de tirar aquela pessoa daquela dor, né? Na minha história tem a minha mãe, né? Uma boa parte das pessoas sabem, a minha mãe teve câncer, foram 10 anos de câncer, né? E ela lutou bravamente até o último minuto, mas assim, como que ela lidou com isso durante 10 anos, trouxe de registro para mim, para os meus sobrinhos, para os meus irmãos, né? Que toda vez agora que, claro que pode ser muito mais coisas nisso, né? Mas quando eu me lembro, assim, muito numa síntese disso, né? Quando eu vou fazer alguma escolha, alguma coisa, eu vou lembrar que a gente pode mais do que só aquilo que nos é apresentado, né? Então, deixa as marcas, né? A minha mãe, uma mulher de muita fé, o tratamento dela não era na cidade que ela morava, ela tinha que viajar 300 quilômetros todo mês para fazer quimioterapia. E ela ia, né? E ela ia forte, ela ia confiante que dessa vez ia ser melhor e tal. Então, quando eu lembro das minhas escolhas profissionais, das minhas escolhas de, sei lá, de qualquer coisa importante na minha vida, eu fico pensando assim, poxa, tá, até aqui eu consigo, será que eu consigo um pouquinho mais? Porque eu tenho esse registro da minha mãe, né, que tá aí, do meu pai, dos meus irmãos e tantos outros, né? Então, assim, é tomar consciência que hoje a gente tá aqui para ser nós mesmos, né? A gente, em essência, tomar o nosso lugar. Não é você tomar o lugar dessa pessoa na sua família, não é eu tomar o lugar de outra pessoa na minha família. E assim a gente vai caminhando juntos, né? Porque eu acho que parte da nossa missão é ser a gente mesmo aqui, né? Exatamente. A gente encontrar esse propósito, a gente encontrar o sentido, encontrar a felicidade e compartilhar isso com mais pessoas também, né?
E é bem importante essa tua colocação da tua história, e principalmente quando você fala em lugar e também no papel de vítima, que eu também quero falar um pouquinho disso, Sim. mas a questão de nós nos colocarmos no nosso lugar, por quê? Porque o nosso inconsciente, daí é um processo mental mesmo, ele acaba se identificando com algumas histórias muito precisas do nosso sistema familiar, né? A gente chama de fidelidade inconsciente. Então tem um mecanismo transgeracional que eu me identifico com alguns membros do meu sistema familiar e acabo trazendo para mim a história dessas pessoas, a dor dessas pessoas, e eu as vivencio como minha. E o nosso papel é justamente nos desidentificar com essa história para que a gente possa seguir o nosso caminho. E é esse o processo que nós precisamos, é olhar, porque o nosso inconsciente se identifica. Então, nós trazemos a consciência e tornar a nossa vida, a nossa escolha, a nossa história. Porque o nosso inconsciente é empático, então ele toma como seu algumas dores que não são nossas. E aí, se a gente for falar lá como peregrina de Santiago, a nossa mochila, além do nosso peso, ela está carregando o peso de outras histórias, de outras mochilas. Então, cabe a gente tomar apenas o que é nosso. Porque a gente tem a capacidade de percorrer o caminho com um limite de peso, né? Com aquilo que de fato é nosso. Então, a psicogenealogia, ela traz essa clareza da gente saber a nossa história, a nossa função, né? E nos desidentificarmos dessa história que não nos antecede. E ali, quando você fala da questão do papel de vítima, é bem bacana isso, porque na maioria dos conflitos, o que a gente vai vivenciar? A gente vai vivenciar uma triangulação, que a gente chama de triângulo de Karpman, que é pessoas que vão... Pessoas não, são situações em que vai ser vivenciado 3 papéis. O papel de vítima, o papel de salvador e o papel de perseguidor. Né? Então, quando existe um conflito, com certeza a gente vai identificar situações que estão vivenciadas esses 3 papéis. E qual é a única maneira de um conflito ser resolvido? A única maneira é a gente sair desse papel. É a gente sair desse papel. É a gente sair do papel de vítima, é a gente sair do papel de perseguidor, é a gente sair do papel de salvador. Porque se a gente não sai, aquele conflito ele continua se retroalimentando. E vai se tornando cada vez mais forte, a gente não consegue sair do conflito. Então, a nossa responsabilidade é a gente estar em estado de presença e ter a consciência que muitas vezes, se eu estou vivenciando um conflito, é porque eu estou fazendo parte de um desses papéis. Então, se eu quero resolver esse conflito, eu tenho que sair dele. Eu não tenho que esperar que o outro saia. Né? Porque a gente fica esperando que o outro resolva, que o outro faça. E a gente mesmo poderia pegar e sair desse papel e pronto, o conflito está resolvido. Então, na maioria das vezes, não é fazer algo, é deixar de fazer. E aí a gente consegue resolver. Ótimo, né? Muito bom. Ali teve a Pietra colocou, né? E como estar preparado. Você quer responder? Vamos lá, que é da psicogenealogia. Para todas as descobertas que a psicogenealogia... Então, o processo de estar preparado é um processo que é contínuo, né? Você vai ficando preparado ao longo do caminho, né? Você vai construindo recursos, vai se conhecendo cada vez mais, vai entendendo e tomando consciência da força que você tem. A psicogenealogia ela é muito respeitosa. Você vai ter acesso às informações exatamente no momento que você estiver preparado para lidar com isso. E o principal disso é que você vai ter esse acesso para a tua própria história se tornar mais leve. Então, se é para a tua história se tornar mais leve, você sempre vai estar preparado para lidar com isso. Né? Então, mas claro, quanto mais autoconhecimento, quanto mais mergulhar dentro de você, quanto mais entender a força que você tem, porque você é a parte de todo um sistema familiar, de toda uma história de muita força. Então, é você tomar essa força para si, com certeza você vai lidar aí com inúmeras situações, né? É só você tomar essa força para você. Não, eu penso assim também, né, Fran, que
acho que é perfeita essa sua fala, né, de que a gente recebe sempre aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, quando a gente dá o passo no autoconhecimento, a gente vai recebendo aquilo que a gente precisa para aquele momento. Assim, quando eu ouço as pessoas falarem assim, como é que eu posso estar preparado? Me soa dentro de mim essa expectativa, né? Sim, meu Deus, né? Então agora vai acontecer milhões de coisas, como que eu vou reagir a isso? E eu acho que é muito pelo contrário, é o que eu aprendo com você, né? Take your time, né? Take your time. Deixa vir, né? Porque quando eu vivi o processo com a Fran, eu comecei a dizer, e agora que eu descobri isso? E agora o que eu faço? Ela assim, calma, agora não tem nada mais o que fazer, né? Deixa fluir. Porque, assim, chegou a informação que eu precisava exatamente naquele momento, que eu estava preparada para receber aquilo. E agora, deixa acontecer, deixa assentar, deixa fluir, né? Porque senão é lidar com essa expectativa. Tá, e agora? E o próximo passo? E o próximo passo? Sim. E aí a gente pode até bloquear os aprendizados, né? Que a gente tem para receber. E é exatamente, Cris, o que eu vou fazer agora? Essa pergunta é uma pergunta de uma estrutura que nós temos, que é a estrutura do ego, que não é egocentrismo, né? É uma estrutura que é o centro da nossa consciência, que está a nosso serviço, mas que muitas vezes acaba trazendo algumas consequências que não são tão boas, né? Mas é o nosso ego que faz essa pergunta. Tá, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Por quê? Porque ele reage ao instinto de sobrevivência. Porque o ego não quer sofrer. Então, o que eu tenho que fazer para não sofrer? Sim. E o nosso movimento de alma é o contrário, é uma consciência de transcendência. Eu não preciso fazer nada. Eu preciso apenas integrar essa informação e deixar que o todo faça a sua função. Né? Quando eu entro no movimento de o que eu vou fazer agora, eu estou me deixando dominar pela estrutura do ego que não quer sofrer. Sim. Né? Então, se eu tenho acesso a essa informação, essa tomada de consciência, essa catarse, pode ter certeza que tudo vai entrar em equilíbrio de novo. Porque ele fez a sua função, né? Então, é a gente ter um ego equilibrado. Essa é a nossa função, para que a gente possa, de fato, ter aí uma consciência e transcender no nosso propósito, né? Entender o sentido de cada coisa que nos acontece. Não, e também, né, eu entendo que quando eu faço esse movimento, e você falou agora há pouco, né? Quando eu faço esse movimento de integrar isso em mim e deixar assentar, isso pode ser romper muitos paradigmas, né? Romper esse de que a gente tem que estar sempre resolvendo o problema, a gente está sempre resolvendo o pepino, a gente está... Claro que o nosso cérebro tem essa programação de estar resolvendo coisas para ele estar sempre na zoninha de conforto dele, no equilíbrio dele, nesse modo sobrevivência. Ufa, ninguém vai morrer agora, né? Então, assim, não, mas então isso também é desconstruir, né? Sim. Também e talvez, não sei, eu vou falar por mim, parte desse medo, tá, o que eu vou fazer agora é que, assim, como assim não fazer nada? Ou como assim deixar que aquele meu ente querido bata a cabeça e sofra um monte? Mas é eu entender que eu tenho uma jornada e na minha jornada ter essas pessoas que vão bater a cabeça ou aquelas que vão vibrar muito, vão ser muito bem-sucedidas e outras que não, faz parte do meu aprendizado. E se eu interferir no aprendizado daquele outro, eu posso estar botando alguma mudando coisa de lugar. Mudando de lugar. E ele não vai aprender o que ele precisa aprender. Então, talvez equilibrar isso, assim, né? Isso, e principalmente respeitar e principalmente respeitar o destino do outro. O destino do outro é do outro. Eu não posso intervir nisso. A minha responsabilidade é eu ter consciência de como eu vou olhar para aquele destino. Sim. Né? Não julgando, não querendo que ele faça aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então, respeitar o destino do outro, respeitar que aquilo é o necessário para o equilíbrio daquele sistema e daquela alma. Então, e isso, assim, ter essa consciência, Cris, é libertadora. Não é? É libertadora. Porque você sai daquele papel de salvador. E o papel de salvador pesa muito.
né? Eu É, querer salvar o outro, e muitas vezes eu me coloco nessa situação sem querer me salvar a mim mesmo. Olhar para minha sim. própria sombra. Eu fico querendo Uhum. salvar os outros e não quero salvar a mim mesma. Então, cadê a minha Sim. responsabilidade e a minha consciência de vida, né? Uhum. É minha função olhar para mim, né? E Uhum. respeitar o destino do outro, porque é do outro, Uhum. né? A Não, Pietra colocou ali, né? Preciso ah, contar que é incrível quando você se liberta da culpa e uhum. entende que você pode quebrar ciclos. Sim, Pietra, é libertador. Uhum. E o que mais eu aprendi, que eu mais eu vivenciei quando eu comecei a mergulhar na psicogenealogia, porque eu fiz, vivenciei isso na minha história, né? Antes de Uhum. hoje estar levando ela, foi justamente isso. É ter essa Uhum. liberdade de culpa, né? E Uhum. entender que aquela história que antes ficou reverberando de geração em geração e que hoje já não cabe mais, eu consigo parar e Sim. modificar um padrão para daqui para Uhum. frente, né? Então Sim. isso realmente é incrível. Aí, bom, a gente já está quase, falta, no meu relógio aqui falta 10 minutinhos, né? Isso. E queria trazer que eu acho que para esse momento, né, que a gente está vivendo, né, de isolamento, de cuidados e tudo mais, é uma grande oportunidade da gente olhar para quem a gente é, né? Então, Isso. assim, enquanto muitas pessoas, né, estavam pedindo tempo para terminar estudo, para ficar com a família, para fazer home office, para estudar. Então, quem sabe é um tempo também da gente se observar, da gente se olhar, né? Saber como que estamos nessa nossa relação com a gente mesmo, né? E com a nossa família. Principalmente. Eu tenho acompanhado várias pessoas. Eu não tenho filhos, né? Eu tenho uma tartaruga aqui dentro do meu apartamento e a gente convive super bem há anos, né? E para mim não há problema estar sozinha, né? Mas eu já estive nesse lugar de medo, de solidão, que eu precisava ligar a TV, precisava ligar a rádio, precisava estar no meio de um monte de gente, precisava não ser a Cris que as pessoas conhecem hoje para ser enquadrada em algum Sim. lugar, né? Então, quem sabe essa é uma grande oportunidade que a gente tem para olhar para as relações nossas familiares, né? Sim. Para quem está tendo a oportunidade, você está aí, né? Você, o Alessandro, as meninas, como que é estar, né, aí confinados no apartamento, tendo o pai e a mãe fora, enfim, né? Então, essa é uma grande oportunidade que a gente está tendo de, quem sabe, fazer uma pesquisa sobre a nossa vida, da nossa família, né? Eu, De, eu diga, particularmente, Cris, eu acho que a humanidade ganhou um presente, uma um bênção, presente. Eu também né? acho. Uhum. De poder ter esse tempo em abundância, né? De Uhum. poder ter a oportunidade de fazer um caminho ao encontro de si mesmo, né? Ao Sim. encontro de conhecer a família do que convive, porque na Uhum. maioria das vezes as pessoas convivem juntas e nem se conhecem, Sim. né? Uhum. Então é uma oportunidade de a gente começar a vivenciar a vida Uhum. de fato uns com os outros e conhecer Uhum. e saber o que, que um gosta, qual é o limite do Uhum. outro, até onde eu posso ir. Sim. E a convivência vai ser o maior teste, né? Uhum. Então, essa vai ser uma excelente oportunidade de cada um, dentro da Uhum. sua, do seu contexto, né? O teu contexto que é estar sozinha, tu e a Sim. tartaruga, como tem inúmeros, né? As Sim. situações em que vai ter só o casal, ou com seus filhos Sim. pequenos, ou com seus filhos Uhum. adolescentes, que também são Sim. desafios diferentes, cada um Sim. vivenciando um desafio, né? Mas Uhum. aproveitar essa oportunidade de fazer disso uma excelente Uhum. história, um excelente momento, né? Então é a Sim. nossa responsabilidade, porque a gente pode fazer disso um caos, Sim. gerar briga, gerar um transtorno, Uhum. gerar conflito, ou a gente Uhum. pode aproveitar dessa oportunidade de transformar a nossa história, né? Sim. De nos conhecer. Aqui em casa, especificamente, né? Falando um pouquinho da minha realidade, Uhum. a gente está reaprendendo muitas coisas, né? As Sim. meninas estão reaprendendo, elas estão. A Bia está no movimento de vestibular, então ela estava Uhum. ali no ritmo de estudo para vestibular, agora ela está nessa incerteza, então ela Sim. está tentando manter os estudos através das videoaulas, está tentando manter a mesma rotina. A Uhum. Bel
A Bia alicerçando também as pinturas, porque ela gosta muito de pintar, então agora ela já escolheu mais uma parede do quarto e está lá pintando. Sim. A Aham. Bel, que já gosta de assistir filme, mas né, tá também reaprendendo uma maneira de ter um pouquinho mais de disciplina com relação ao estudo, porque a Bia já é mais disciplinada, a Bel já não é tanto. E Aham. hoje a disciplina ela vai fazer uma grande diferença na nossa rotina, né? Vai. Então, Aham. quem puder se aproximar um pouquinho e ver os benefícios de uma disciplina vai poder encontrar uma fonte de recursos aí bem bacana. Eu Sim. tô relendo, estudando ainda mais, assistindo videoaulas, então estou aproveitando aí esse Sim. tempo em abundância para estar me Uhum. aprofundando ainda mais nos estudos e fazendo os meus atendimentos online para Sim. deixar, né, para continuar. Aham. Muitas pessoas estão me procurando porque agora tem esse tempo para Sim. estar encontrando a sua história, então iniciando o processo da psicogenealogia. O Uhum. Lê está aí ajudando nas tarefas de casa, enquanto eu estou Sim. estudando, ele está lá fazendo o Uhum. almoço. Então a gente Sim. está um ajudando o outro, né? Porque a gente não tem domínio do que vai nos acontecer, a gente tem domínio do nosso papel, da nossa função, que é ficarmos em casa, ter o Uhum. cuidado, ter a responsabilidade, né? Sim. Ainda vejo muita gente ainda saindo das suas casas para fazer Sim. atividades desnecessárias, colocando em risco as suas famílias. Então, Sim. isso é muito ruim. Uhum. Então, a gente tem o domínio e a responsabilidade de fazer aquilo que de fato é nossa competência, porque É verdade. É tempo e é de a isso. gente olhar para o nosso estilo de vida, né? Sim, Ver o que de verdade é essencial, o que de verdade é importante, né? Como que a gente pode seguir, né? Com mais positividade, com mais esperança, com essa grande oportunidade que a gente está tendo. Eu também acho que é um presente do universo isso que está acontecendo, apesar do desse caos e caos, do. né? Mas eu tenho um amigo que ele fala assim, antes de melhorar, piora. Sim, Então, quem sabe a gente precisou chegar nesse momento, já que a gente não tinha aprendido de outra forma, né? é, Então, é a pergunta que eu tenho me feito essa semana, né? O que é que eu não aprendi na comunidade, que agora eu precisei me isolar para eu para poder aprender. voltar mais fortalecida, né? Exato. E eu acho que é isso, né, Fran? Já estamos quase terminando. Eu quero agradecer muito essa nossa primeira live juntas, né? A Eu gente que já fez agradeço. várias coisas juntas, a gente já trabalhou juntas, a gente já deu workshop, a gente já deu palestra, a gente já deu treinamento. A Fran já veio participar do meu grupo das Mulheres Brilhantes, que elas falam até hoje da contribuição da Fran, que elas adoram e tal. Então, que bacana, eu fico muito feliz, porque parte do meu trabalho é ajudar, né, as mulheres e as pessoas a brilharem no seu caminho, brilharem a sua essência, descobrindo, né, quais são as suas qualidades, quais são as suas fraquezas e como que, fazendo isso, elas podem, então, traçar um plano de vida, realizar os seus sonhos. E muitas mulheres, muitas pessoas no caminho descobrem que precisam aprofundar um pouco mais, né? Exato. Descobrir mais sobre a família, buscar mais outros processos, né? O coach, ele não é um processo terapêutico, ele não é uma terapia, mas durante o processo as pessoas se conectam e percebem que precisa aprofundar mais e aí buscam a terapia para complementar. Eu acho que terapia e coach e tantas outras coisas elas se complementam. Tudo para ajudar as pessoas cada vez mais a dar o passo, né, para brilharem Encontrar o como seu dito, propósito. né, encontrar o seu propósito e transbordar a sua mensagem para contribuir a tantos outros. Então, estou muito feliz, muito Eu também. obrigada. Tomara que Obrigada. tudo isso passe logo e a gente possa se ver de E pertinho. dá um abraço. Mas enquanto isso, você fica quietinha aí na sua casa, não saia, Tem. avisa para todo mundo para não sair, e eu fico daqui também. Então, É isso aí. o convite vai lá no Instagram da Fran, tem lá o Telegram com os relaxamentos que ela tá mandando todo dia. Aqui no meu Instagram, no link da bio, tem um grupo que você pode entrar também e todos os dias de manhã eu mando uma mensagem de um livro de uma das minhas mentoras, Iana Vanzante, que tem uma mensagem todo dia, eu transformei em áudio e as Que pessoas legal. recebem todos os dias de manhã. Então, ó, tem muito recurso, se der, a Fran volta aqui num outro momento para ajudar
todo mundo a brilhar mais, hein? Com certeza. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Obrigada por cada um, né, que abriu aí a sua disponibilidade, a sua atenção de estar nos ouvindo. Então, a gente está aí à disposição. Nesse momento é o momento de nós nos darmos as mãos e para passar essa fase aí da maneira mais saudável possível, psicamente, emocionalmente, fisicamente. Então, a gente está aí à disposição de vocês e seguimos. A gente segue as recomendações de todas as agências de saúde, por favor, e também mantenham a saúde mental, emocional, por favor, não crie pânico, calma, vai dar tudo certo. E vamos orar e vamos elevar essa energia do planeta para coisas mais bonitas ainda. Fran, beijo. Beijo para a família. Alessandro, meu doutor, meu dentista, o melhor do mundo. Beijo. Depois que passar tudo isso, eu quero experimentar essa janta, esse almoço e tudo mais que você está fazendo aí. Beijo para as meninas. Pode deixar. Um beijo, Cris. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.